Imagine um país que perdeu quase toda a sua população masculina. Um país inteiro devastado, cidades destruídas, campos abandonados e milhares de soldados mortos, espalhados pelos campos de batalha. Agora imagine que tudo isso aconteceu aqui na América do Sul, envolvendo países que hoje convivem lado a lado. Essa foi a realidade da Guerra do Paraguai, o maior e mais sangrento conflito da história do continente. Durante 6 anos, o Brasil, a Argentina e o Uruguai enfrentaram o Paraguai, em uma guerra brutal, que mudaria para sempre o destino de toda a região. Milhares de brasileiros cruzaram rios, florestas e pântanos, para lutar em um conflito que poucos hoje realmente entendem. Mas afinal, por que o Brasil entrou nessa guerra? E como esse conflito gigantesco começou? Na metade do século XIX o Brasil era governado por Dom Pedro II, e apesar de ser o maior e mais poderoso país da América do Sul, enfrentava diversos desafios para manter sua influência na região do Rio da Prata. Essa região era estratégica, porque concentrava importantes rotas comerciais e rios que ligavam vários países. Qualquer instabilidade ali poderia afetar diretamente o comércio brasileiro e a segurança de suas fronteiras. Na mesma época, o Uruguai vivia uma guerra civil entre 2 grupos políticos rivais que disputavam o controle do país. Muitos fazendeiros brasileiros viviam no território uruguaio e reclamavam de ataques e prejuízos causados pelos conflitos internos. Por causa disso, o governo do Brasil decidiu intervir politicamente e militarmente para proteger seus interesses e apoiar o grupo político que prometia mais estabilidade na região. Essa decisão, porém, despertou a preocupação de um líder poderoso do Paraguai. Francisco Solano López López governava o Paraguai com mão firme e tinha o sonho de transformar seu país em uma potência militar capaz de desafiar os vizinhos. Ele acreditava que a intervenção brasileira no Uruguai era uma ameaça ao equilíbrio de poder na região. Na visão dele, se o Brasil dominasse politicamente o Uruguai, o Paraguai poderia ser o próximo país a sofrer pressão. Foi então que, em 1864, López tomou uma decisão extremamente arriscada. Tropas paraguaias capturaram um navio brasileiro e pouco depois invadiram a província de Mato Grosso, iniciando, oficialmente, o conflito contra o Brasil. Para os brasileiros da época, aquilo foi um choque. Um país menor havia iniciado um ataque direto ao território do Império. No início da guerra, a situação não era simples para o Brasil. O território invadido era distante dos grandes centros e difícil de defender. As tropas paraguaias avançaram rapidamente em algumas regiões, aproveitando o fator surpresa. No entanto, o governo brasileiro começou a mobilizar forças em uma escala gigantesca para responder à invasão. Soldados foram convocados em várias províncias, navios foram preparados, e um grande esforço militar começou a ser organizado. Enquanto isso, Francisco Solano López tomou outra decisão, que ampliaria ainda mais o conflito. Para atacar o sul do Brasil, ele queria atravessar o território da Argentina. O pedido foi negado pelo presidente argentino Bartolomé Mitre, mas López decidiu invadir o país. Mesmo assim, esse movimento acabou empurrando a Argentina para a guerra. Pouco tempo depois, o novo governo do Uruguai, que havia sido apoiado pelo Brasil, também declarou guerra ao Paraguai. Assim surgia a Tríplice Aliança, formada pelos 3 países, com o objetivo de derrotar o exército de López. Para o Brasil, a guerra se tornaria um enorme desafio nacional. O Império precisou mobilizar dezenas de milhares de soldados, muitos deles voluntários, que ficaram conhecidos como os Voluntários da Pátria. Homens de diferentes regiões do país foram enviados para um conflito distante, enfrentando batalhas violentas, doenças e condições extremamente difíceis. Uma das primeiras grandes vitórias brasileiras aconteceu em 1865, na Batalha Naval do Riachuelo. Nessa batalha, a Marinha do Brasil destruiu grande parte da frota paraguaia e garantiu o controle dos rios da região. Essa vitória foi fundamental, porque os rios eram as principais rotas de transporte de tropas e suprimentos durante a guerra. Nos anos seguintes, os combates se tornaram cada vez mais intensos. Uma das batalhas mais violentas foi a Batalha de Tuiuti, considerada a maior batalha campal da história da América do Sul. Milhares de soldados lutaram em um único dia, com perdas enormes de ambos os lados. Com o avanço da guerra, o Brasil assumiu um papel cada vez mais importante dentro da Tríplice Aliança. Um dos comandantes que se destacou foi Luiz Alves de Lima e Silva, conhecido como Duque de Caxias. Ele reorganizou as tropas aliadas e liderou ofensivas decisivas contra as fortalezas paraguaias. Mesmo com derrotas sucessivas, Francisco Solano López se recusava a se render. A guerra entrou então em uma fase ainda mais dramática. Com um exército praticamente destruído,
o Paraguai começou a recrutar adolescentes, idosos e até crianças para continuar lutando. O país estava sendo devastado pela fome, pelas doenças e pela destruição causada pelos combates. Em 1869, as tropas da Tríplice Aliança finalmente conseguiram ocupar a capital paraguaia, Assunção. Mesmo assim, López fugiu para o interior e continuou resistindo por mais algum tempo. O conflito só terminaria em 1870, quando Francisco Solano Lopes foi cercado por tropas brasileiras na região de Cerro Corá. Durante o confronto final, ele acabou morto, encerrando oficialmente a Guerra do Paraguai, após 6 anos de destruição. Para o Brasil, a vitória trouxe prestígio militar e fortaleceu muito o exército do Império, mas também deixou enormes dívidas e milhares de mortos. Já para o Paraguai, as consequências foram devastadoras, com grande parte da população perdida e o país profundamente destruído. E é exatamente por isso que a Guerra do Paraguai continua sendo uma das histórias mais impressionantes e trágicas da América do Sul. Um conflito gigantesco que começou com disputas políticas regionais e terminou mudando completamente o destino de vários países. Se você gosta de conhecer histórias surpreendentes do Brasil que quase ninguém conta nos livros de forma detalhada, já deixa seu like e se inscreve no canal Brasil em Minutos, porque aqui você vai descobrir eventos históricos que realmente mudaram o rumo do nosso país.